Você já orou por alguém e sentiu que, mesmo com toda a sua fé, nada aconteceu? Ou pior, já viu alguém que estava enfermo se enfraquecer ainda mais, mesmo depois de ser alvo das suas orações mais fervorosas? E se eu te dissesse que esse sentimento de frustração não vem do fato de sua fé ser fraca, mas da falta de entendimento profundo sobre o que é realmente necessário para que a oração tenha poder? O que você está fazendo quando ora por cura pode estar muito distante de ser a oração que realmente traz transformação. Talvez você pense que orar é apenas falar palavras cheias de fé, invocar o nome de Jesus e esperar que o milagre aconteça. Mas e se a verdadeira razão pela qual suas orações não têm resultado for porque você ignorou o princípio mais básico? O princípio que Jesus nos deixou e que nós muitas vezes ignoramos com a presunção de que só a repetição de palavras já basta. Hoje vamos falar sobre um aspecto crucial da oração de cura, que poucos conhecem, mas todos deveriam entender. A oração que traz cura verdadeira não é uma questão de palavras, mas de discernimento. A Bíblia nos ensina algo vital em Tiago 5,15. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, serão perdoados. Mas essa promessa não é automática. Você pode estar orando com toda a sua sinceridade e fé, mas sem entender a raiz do problema espiritual. Você pode estar apenas tratando sintomas. Não basta orar por orar. É como se você tentasse apagar o fogo de uma casa jogando água apenas na fumaça, sem identificar a origem do incêndio. Você sabia que muitas vezes o que você vê como uma doença física não é a verdadeira causa do problema? Várias vezes oramos por enfermidades como se elas fossem apenas resultados de causas biológicas, mas a Bíblia nos ensina algo diferente. Jesus mesmo, ao encontrar uma mulher curvada há 18 anos, discerniu que o problema dela não era físico, mas espiritual. Em Lucas 13:11, ele disse: "E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade." A mulher não estava curvada por um problema fisiológico, mas por um espírito de enfermidade. Imagina o impacto dessa revelação? O problema espiritual estava por trás da limitação física. Jesus foi direto à raiz. Ele não disse descanso, exercício, dieta. Ele disse: "Mulher, você está livre dessa enfermidade." Lucas 13:12. Por que essa atitude de Jesus é tão chocante? Porque hoje em dia oramos pelas pessoas sem considerar que nem toda enfermidade tem uma causa visível. Nem todo câncer, nem toda dor, nem todo problema físico pode ser tratado apenas com remédios. Às vezes, é a alma que está doente, é a falta de perdão, é o peso emocional que alguém carrega em silêncio, o trauma não resolvido que afeta o corpo de forma invisível. Agora, vamos ser francos aqui. Por quanto tempo você tem orado por cura física, mas sem antes discernir se a raiz do problema é emocional ou espiritual? Orar sem discernir é como tentar colocar uma tampa em um balde com furos. Você pode até aliviar um pouco o sofrimento, mas a dor vai continuar vazando. Jesus nunca orava sem discernir o momento e a situação. Ele sabia exatamente o que fazer e quando fazer. Ele não ia de encontro aos problemas sem antes perguntar ao Pai, sem antes ouvir. Aqui está o choque de realidade. Muitos de nós oramos por cura, mas esquecemos de discernir o que Deus realmente quer fazer. Lembra do episódio do paralítico na piscina de Betesda? Jesus perguntou a ele: "Você quer ser curado?" Parece uma pergunta simples, mas é mais profunda do que parece. Muitas pessoas não querem a cura de verdade. Elas não querem ser libertas. Elas querem apenas ser consoladas, aliviar o sofrimento momentâneo. Mas a verdadeira cura exige transformação interior, uma mudança profunda, que começa com o coração. Quando você ora por alguém, pergunte-se:
qual é a raiz espiritual disso? Não ore apenas pelo sintoma, mas pelo problema que está lá no fundo, algo que pode estar escondido e até camuflado pela dor física. Você não pode curar o que não foi exposto. Não é à toa que a Bíblia, em Provérbios 17:22, nos lembra: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido resseca os ossos. Quantas vezes tentamos tratar os ossos quebrados, sem antes curar o espírito que os enfraquece? E agora, a revelação final. A oração por cura começa no espírito. Não é sobre palavras, não é sobre fórmulas prontas. A verdadeira oração vem de um lugar de conexão profunda com Deus, onde você escuta a voz dele, onde você se coloca na posição de humildade e entrega. Antes de levantar as mãos, pergunte a Deus: o que o Senhor quer me mostrar nesta situação? Só então, com discernimento, você será capaz de orar com poder, com autoridade e ver o milagre acontecer. Sem isso, suas palavras podem até ser fortes, mas elas estarão vazias de propósito. Você está pronto para orar de forma mais profunda, de forma verdadeira, de forma alinhada com a vontade de Deus? Quando você ora com discernimento, você não apenas fala, você ouve. Você não apenas clama, você entende. E é aí que o poder de Deus começa a se manifestar de verdade, transformando corações e corpos, trazendo cura onde há dor, libertação onde há cativeiro. A pergunta é: você está disposto a orar com sabedoria ou continuará orando sem saber o que está realmente enfrentando? Você já parou para pensar no que Jesus fez quando encontrou uma mulher curvada por 18 anos? A história, que muitos talvez conheçam, tem uma lição profunda e muitas vezes ignorada. Jesus não se aproximou dela e disse simplesmente: seja curada. Ele não pediu que ela tomasse um remédio, nem sugeriu que ela descansasse mais. Em vez disso, ele viu além do físico, olhou para o invisível e identificou a verdadeira causa do sofrimento. Essa mulher não estava curvada apenas fisicamente, ela estava sobrecarregada espiritualmente. Em Lucas 13:11, a palavra nos revela: e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Esse espírito de enfermidade não era algo que a ciência moderna pudesse diagnosticar, mas para Jesus era evidente. Ele sabia que o sofrimento dela não era apenas uma questão biológica, mas espiritual. Por que isso é tão importante? A cura que Jesus trouxe não foi superficial. Ele não apenas tratou o que era visível, mas foi diretamente à raiz. Ele não ficou preocupado em aliviar o desconforto temporário da mulher. Ele se importava em libertá-la de algo muito mais profundo. Essa libertação não veio de palavras vazias ou rituais, mas de uma percepção espiritual aguçada que só Jesus possuía. Ele discerniu que a verdadeira causa da limitação dessa mulher não estava em sua coluna, mas em algo espiritual que a mantinha em cativeiro. Agora, imagine se Jesus tivesse apenas impresso um simples "seja curada", sem antes discernir a causa. Ele poderia ter aliviado a dor dela por um momento, mas a raiz do problema teria permanecido intacta. Essa mulher teria sido curada fisicamente, mas ainda estaria espiritualmente aprisionada. Isso nos ensina que muitas vezes oramos por cura física sem perceber que a verdadeira doença está na alma. Quando Jesus curou essa mulher, ele não fez um espetáculo. Ele foi direto à causa invisível, ao espírito que a mantinha encurvada. Ele não apenas curou os sintomas. Ele foi além e libertou a mulher de uma prisão espiritual que não podia ser vista, mas que a limitava tanto quanto qualquer doença física. Essa atitude nos desafia profundamente. Quantas vezes oramos por alguém, mas não perguntamos a Deus: Senhor, qual é a raiz espiritual deste sofrimento? E aqui vem a grande virada. A verdadeira cura não se limita ao físico. Em nosso mundo moderno, onde estamos cercados de diagnósticos médicos e tratamentos,
Esquecemos que o sofrimento muitas vezes começa em um lugar que os exames não podem alcançar. O que você vê como uma enfermidade física pode ser o reflexo de uma dor invisível, uma ferida emocional ou uma prisão espiritual. Essa realidade não diminui a ciência, mas a complementa. Não podemos olhar apenas para o que é visível. A verdadeira cura exige que olhemos além do exterior. Imagine o impacto que isso teria nas suas orações. Em vez de simplesmente pedir a cura física, você começaria a perguntar: Senhor, qual é a origem deste sofrimento? O que está por trás da dor dessa pessoa? Não seria uma oração qualquer, mas uma oração profunda, guiada pelo discernimento de Deus. Como Jesus fez com a mulher curvada, você seria capaz de orar com precisão, não apenas com emoção. Você não oraria apenas por cura, mas por libertação. Se isso te desafia, saiba que não estamos sozinhos nessa jornada. Jesus, o Filho de Deus, foi quem nos mostrou o caminho. Ele não fez nada sem antes ouvir o Pai, sem antes discernir a vontade de Deus. Quando você ora por cura, lembre-se, não é sobre o que você vê, mas sobre o que Deus quer revelar. E essa revelação não é algo que vem do esforço humano, mas da sensibilidade ao Espírito Santo, que pode nos mostrar o que está escondido, o que está por trás da dor. A cura que Jesus trouxe não foi apenas para aliviar os sintomas, mas para transformar a vida da mulher de uma vez por todas. Ele a libertou de uma prisão invisível. Será que podemos orar assim também? Será que podemos olhar além da dor física e buscar o propósito maior de Deus para a cura da alma? Quando oramos com discernimento, com uma visão além do físico, estamos alinhando nossas orações com o coração de Deus. E só assim, com essa sensibilidade espiritual, podemos ver milagres reais acontecerem, não apenas curas temporárias. Você já se pegou esperando que uma oração fosse suficiente para trazer cura imediata? A ansiedade de esperar a resposta de Deus pode ser esmagadora, principalmente quando você vê alguém sofrendo e quer que a cura aconteça agora, já, nesse instante. E se eu te dissesse que essa espera, esse processo, pode ter um propósito que vai além da cura física? Será que a verdadeira cura é mesmo instantânea? Ou será que Deus está mais interessado na transformação do que na remoção imediata do sofrimento? A Bíblia está cheia de exemplos de curas, mas nem todas as curas foram instantâneas. Quando oramos por alguém, muitas vezes esperamos que Deus atenda com uma resposta rápida. Mas o que acontece quando a cura não vem imediatamente? Será que isso significa que Deus não ouviu nossas orações? Ou será que Ele tem algo mais profundo para nós na espera? Em 2 Coríntios 12, o apóstolo Paulo pediu 3 vezes a Deus para remover o espinho na carne, uma dor, uma dificuldade que o afligia. Mas a resposta de Deus foi surpreendente. A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Deus não retirou o sofrimento de Paulo, mas lhe deu a graça necessária para suportá-lo. Deus não negou a oração de Paulo, mas usou a fraqueza dele para demonstrar sua força. Imagine isso por um momento. Paulo, um homem de fé, orando com toda a sinceridade, pedindo por cura. Mas Deus, em sua sabedoria infinita, não remove o sofrimento. Ele não traz a cura instantânea. Ao invés disso, ele oferece algo mais profundo, a capacidade de enfrentar a dor com força e graça. Não seria essa a verdadeira cura? Não seria essa a transformação que Deus busca em nossas vidas? E aqui está o choque de realidade. Nem sempre a cura imediata é o melhor para nós. A cura instantânea que tanto desejamos pode, na verdade, nos impedir de crescer espiritualmente. Se tudo fosse resolvido rapidamente, como poderíamos aprender a depender completamente de Deus em nossas fraquezas? Se o sofrimento fosse eliminado,
Sem processo, como poderíamos experimentar a profundidade da graça de Deus? Muitas vezes, o que Deus quer é que enfrentemos o sofrimento com Ele, pois é no processo de esperar, de depender, que nossa fé é fortalecida. A cura, para muitos, não é apenas uma mudança física, mas uma transformação espiritual. Em Marcos 9, Jesus cura o jovem possuído por um espírito maligno, mas não o faz de imediato. Ele exige algo mais de todos os presentes: uma mudança de fé, uma mudança de coração. A cura não foi apenas física, ela também foi espiritual, pois o pai do jovem, antes cético, foi desafiado a acreditar de novo. Jesus não agiu apenas para aliviar o sofrimento. Ele usou o sofrimento para criar um caminho de fé e restauração. E se a verdadeira cura não fosse a remoção do problema, mas o processo de transformação em meio à luta? Imagine se a cura estivesse em aprender a viver com Deus em meio à dor, a experimentar sua presença de forma mais profunda, sabendo que Ele está conosco no sofrimento, não apenas nos livrando dele. Será que isso não é a cura mais completa? Por isso, antes de orar por cura, pergunte-se: o que Deus realmente quer para essa pessoa neste momento? Muitas vezes, a resposta não será imediata. A cura pode não ser física, mas espiritual, emocional ou até relacional. O propósito de Deus para nós não é apenas curar os corpos, mas transformar as almas. É quando conseguimos ver a dor sob a ótica divina, quando conseguimos enxergar além do que nossos olhos podem ver, que a cura verdadeira acontece. Deus nos ensina, na espera, a confiar mais nele, a depender mais dele, a ver sua mão mesmo quando não vemos a resposta instantânea. Será que conseguimos orar com paciência, com confiança de que, mesmo que a cura não venha imediatamente, há um propósito divino maior em jogo? O verdadeiro milagre pode ser a mudança do nosso interior e não apenas o alívio imediato da dor. A cura não é apenas física, ela começa no espírito, começa em nossa entrega ao Senhor. Quando você olha para a vida de Jesus e para os milagres que ele realizou, algo muito interessante se destaca. Ele nunca simplesmente curava sem antes fazer perguntas. Parece estranho, não? Quando alguém está desesperado por ajuda, você esperaria que Jesus apenas impusesse as mãos e trouxesse a cura, certo? Mas ao longo de sua jornada, ele fez algo que muitas vezes passa despercebido. Ele perguntava. Parece uma pergunta simples, mas é poderosa. Você quer ser curado? Essa pergunta foi feita por Jesus a um homem à beira do tanque de Betesda, em João 5:6. Pode parecer óbvio, mas Jesus sabia que nem todos estavam prontos para a verdadeira cura. O homem estava ali, à beira do tanque, esperando há muito tempo, mas Jesus sabia que ele poderia não estar disposto a mudar. Não estava realmente pronto para deixar para trás a dor e a dependência da situação que o havia definido por tanto tempo. Ele não foi curado de imediato. A cura começou com uma pergunta, com um convite a uma escolha interna. Jesus sabia que antes de curar, era necessário discernir algo dentro de cada pessoa. Ele sabia que a cura verdadeira não ocorre apenas no corpo, mas primeiro no coração. Muitas vezes, o que impede a cura física não é a doença em si, mas o que a pessoa carrega por dentro, o que ela está disposta a entregar, a deixar para trás. Vamos parar por um momento e refletir sobre isso. Quantas vezes oramos por cura, mas não perguntamos à pessoa, nem a nós mesmos, se estamos realmente prontos para a mudança que vem com ela? A cura, muitas vezes, exige mais do que apenas um milagre físico. Ela exige que a pessoa esteja disposta a largar os velhos hábitos, as feridas não curadas, as prisões espirituais que sustentam a dor. Você está realmente pronto para ser curado ou está mais acostumado com a dor? A pergunta de Jesus foi uma forma de convidar o homem a sair da sua zona de conforto, a encarar suas próprias limitações e decidir se ele queria ser curado, realmente curado.
E isso nos leva a uma grande virada na nossa forma de orar. Quando você ora por alguém, você já parou para perguntar: essa pessoa está pronta para a cura? Ela quer ser curada realmente? O que impede a cura pode ser muito mais do que um corpo doente. Muitas vezes é a alma que não quer ser restaurada. E você, ao interceder, precisa discernir esse aspecto. Você pode até orar fervorosamente, mas se a pessoa não estiver disposta a lidar com as raízes do problema, as feridas emocionais, o perdão não liberado, os traumas não tratados, você pode acabar apenas aliviando a dor momentânea, sem mudar a situação. E aqui vem o choque de realidade. Jesus não apenas curava por compaixão, ele curava com propósito. Ele sabia que, para que a cura fosse completa, a pessoa precisava se alinhar à vontade de Deus, precisava querer ser curada não apenas fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente. Quando ele perguntou ao paralítico: você quer ser curado? Ele não estava só sondando a necessidade de cura, ele estava sondando a prontidão da alma. Muitas vezes, nós oramos sem antes considerar: será que a pessoa realmente quer mudar? Ou ela só quer aliviar o sofrimento momentâneo? Essa pergunta de Jesus não é apenas uma simples indagação, é um convite profundo para a introspecção. Quando oramos por alguém, não basta desejar que a cura aconteça. Devemos perguntar a nós mesmos e à pessoa: o que está impedindo essa cura? O que você está segurando? Qual é a raiz desse sofrimento? Agora imagine se antes de orar por cura, todos nós fizéssemos essa mesma pergunta, como Jesus fez. O que seria diferente em nossas orações? Será que, ao discernir a disposição da pessoa para a cura, poderíamos orar de forma mais eficaz? Quando você ora, não basta ser movido pela emoção do momento. É preciso discernir a vontade de Deus para aquela pessoa. Se Jesus, com todo o poder, tomava o tempo de perguntar antes de curar, talvez nós também deveríamos parar e considerar: estamos orando com discernimento ou apenas tentando resolver problemas com palavras vazias? O segredo de Jesus não está apenas nas palavras que ele disse, mas nas perguntas que ele fez. Ele sabia que, antes de qualquer milagre, havia uma disposição interna, uma transformação necessária, algo que a pessoa precisava escolher dentro de si mesma. Será que você está pronto para orar assim também, com discernimento, com direção, com perguntas que vão além do superficial? E se da próxima vez, ao orar por alguém, você começasse com uma simples pergunta: você quer ser curado? Talvez essa pergunta revele algo mais profundo que, por sua vez, abrirá caminho para a cura verdadeira, não apenas do corpo, mas do espírito. Você já se sentiu como se estivesse orando por algo, mas a resposta simplesmente não vinha? Sentiu que algo estava faltando? Como se suas orações estivessem apenas batendo no teto, sem alcançar o céu? A verdade é que muitas vezes oramos sem saber o que realmente estamos enfrentando. E se eu te dissesse que orar sem discernir o que realmente está acontecendo é como lutar contra um inimigo invisível, sem saber onde atacar? Orar dessa forma é um erro comum e pode ser a razão pela qual você ainda não viu os resultados que espera. A Bíblia, em Efésios 6:12, nos lembra que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso significa que as dificuldades que vemos com nossos olhos podem ter causas espirituais profundas que, se não forem discernidas, nos fazem lutar contra o que não vemos, sem sequer entender a origem do problema. A doença física, o sofrimento emocional ou os bloqueios espirituais muitas vezes não são apenas resultado de fatores naturais, mas de forças espirituais que operam nas sombras, influenciando as vidas de forma silenciosa. Você já parou para pensar
O que estou realmente enfrentando? Talvez, ao orar, você esteja tratando sintomas e não a causa. Orar por cura, sem discernir o que realmente está acontecendo na alma ou no espírito da pessoa, é como tentar curar uma ferida, sem saber a origem da dor. Deus não quer apenas aliviar os sintomas. Ele quer nos levar a uma cura profunda, e isso só acontece quando sabemos o que estamos enfrentando espiritualmente. Aqui está a virada emocional e o choque de realidade. Orar sem discernimento é perigoso. Pode ser como tentar apagar um incêndio, jogando água na fumaça, sem tocar nas chamas que estão realmente queimando. Às vezes, o que você está enfrentando não é simplesmente uma doença física, mas um ataque espiritual, disfarçado de algo físico. Isso muda tudo. Quando você não consegue discernir o que está acontecendo, suas orações podem acabar sendo apenas palavras vazias, sem efeito. Você pode até aliviar o sofrimento momentâneo, mas a causa permanece intacta, esperando para voltar. Em Marcos 9, vemos um exemplo claro disso. Um pai aflito leva seu filho até Jesus, um filho que sofria de convulsões e não conseguia falar. Hoje, a medicina diagnosticaria isso como epilepsia, mas Jesus, ao ver a situação, sabia que a raiz do problema era espiritual. O problema não estava no corpo, mas na alma. O que Jesus fez foi libertar o jovem do espírito maligno que o atormentava, não apenas curar um problema físico. Isso nos ensina que nem toda enfermidade tem origem no que é físico. Mas como podemos discernir isso? Como podemos saber se estamos apenas tratando sintomas, quando na verdade a causa está em algo mais profundo? A resposta está em ouvir a voz do Espírito Santo, em buscar orientação antes de agir, em discernir o que Deus quer fazer. Quando você ora sem essa sensibilidade espiritual, corre o risco de perder o alvo, de não tocar na raiz daquilo que precisa ser curado. E aqui está o grande erro que muitos cometem. Oram sem discernir, apenas com base no que veem. Orar por cura física sem entender a causa espiritual é um engano, pois a cura verdadeira começa onde os olhos não podem ver. A Bíblia diz em Provérbios 4:23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se o coração não for curado, se as raízes espirituais não forem tratadas, a cura física será apenas temporária, como uma maquiagem sobre uma ferida aberta. A verdadeira oração, a oração eficaz, é aquela que é feita com discernimento. Não basta orar com boas intenções, é preciso saber o que você está enfrentando. Orar sem discernimento é, na prática, caminhar no escuro. Você pode até ser sincero, mas sem sabedoria espiritual, você pode acabar orando por algo que não é o verdadeiro alvo. O que você está realmente combatendo? Quando você orar, pergunte a Deus: Senhor, qual é a raiz desse sofrimento? O que preciso ver que estou ignorando? Qual é a verdadeira causa dessa dor? A cura verdadeira começa no discernimento, começa no Espírito, começa em Deus. Quando você ora sem discernir, sua oração se torna um reflexo do seu próprio esforço. Mas quando ora com discernimento, ela se torna a direção divina que quebra as correntes e liberta a alma. Por isso, da próxima vez que for orar por alguém, não tenha pressa. Busque a direção de Deus. Não deixe que suas emoções ou pressões externas te guiem. O discernimento espiritual é a chave para orações poderosas, transformadoras e eficazes. Orar sem saber o que está realmente acontecendo é perigoso, mas orar com discernimento é transformar uma oração comum em uma arma poderosa para a cura e liberdade. Você está pronto para discernir? Ou vai continuar orando no escuro? Você já se sentiu sobrecarregado, como se algo estivesse te consumindo por dentro, mas você não sabia exatamente o que era? Pode ser que o peso que você sente não seja apenas físico, mas algo muito mais profundo, algo que está guardado na sua alma.
A Bíblia fala com clareza sobre a conexão entre pecado não confessado e o sofrimento no corpo. Sabia que o pecado oculto pode ser a raiz de muitas doenças que o médico não pode diagnosticar? Esse é um ponto crucial que muitos ignoram quando oram por cura. Mas o que a Bíblia nos ensina é que antes de orarmos por cura física, precisamos lidar com o que está em nossos corações. Provérbios 17:22 diz: "O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido resseca os ossos." Em outras palavras, a nossa saúde espiritual afeta diretamente a nossa saúde física. O peso de um coração não arrependido, de pecados não confessados, pode se manifestar como doenças. O corpo muitas vezes não está apenas sofrendo por uma causa física, mas por algo que foi acumulado na alma, por algo que ficou escondido e não foi tratado. E aqui está o choque de realidade. Antes de orar pela cura física de alguém, você precisa olhar para o estado espiritual dessa pessoa. O que está no fundo, oculto no coração, pode ser o que está causando toda a dor. A Bíblia nos ensina que a confissão é essencial para que haja restauração. Em 1 João 1:9, vemos que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Confessar não é apenas um ato de admitir o erro. É liberar o coração de todo o peso acumulado, é permitir que Deus purifique e transforme a alma. Quando a alma é restaurada, o corpo também começa a experimentar a cura verdadeira. E aqui vem o ponto crucial que muitos de nós ignoramos. Não basta orar por cura sem primeiro pedir perdão, sem tratar do que está escondido no coração. Quantas vezes oramos por alguém, pedimos que Deus cure o corpo, mas não tocamos na verdadeira raiz do sofrimento? Muitas vezes, as doenças físicas não são apenas uma consequência do desgaste do corpo, mas uma consequência de um espírito ferido. Talvez o que aquela pessoa precise não seja apenas de uma oração por cura, mas de um momento de arrependimento, de um espaço para confessar o que está guardado. E imagine se você começasse a orar de forma diferente. Em vez de pedir por cura, você perguntaria: Senhor, há algo nesta vida que precisa ser confessado? Há algo que está impedindo essa pessoa de ser completamente restaurada? Jesus mesmo deixou claro que não há cura sem perdão. Em Marcos 2, quando o paralítico foi trazido até ele, Jesus disse: Filho, os teus pecados estão perdoados. Só depois disso, ele disse ao paralítico para se levantar e andar. Perdão e cura caminham juntos. Agora, o que você faria se essa pessoa não estivesse disposta a confessar? Ou se ela ainda estivesse escondendo seu pecado, ou sua dor, ou o rancor guardado no coração? Não importa o quão fervorosa seja a oração, se não houver um coração disposto a se render e confessar, a cura será superficial e a raiz continuará intacta. O pecado escondido age como uma infecção. Você pode até tentar tratá-lo com remédios ou palavras de cura, mas ele continua se espalhando, corroendo de dentro para fora. Aqui está o choque de realidade. Você pode estar orando por alguém, mas se essa pessoa não estiver disposto a deixar o peso do pecado para trás, ela pode nunca experimentar uma cura real. Como disse o salmista em Salmo 38:3, não há saúde na minha carne por causa da tua indignação, não há paz nos meus ossos por causa do meu pecado. A doença de Davi não veio de uma infecção ou de um vírus, mas de um pecado não confessado, de uma alma que estava em conflito com Deus. Quando a alma não está em paz, o corpo não pode estar em paz também. E se o problema não fosse a enfermidade física, mas a prisão espiritual? Quando oramos por alguém, precisamos fazer mais do que simplesmente pedir por cura.
Precisamos ajudar essa pessoa a chegar ao ponto de confissão, de expor o que está na sua alma. Somente quando o pecado for exposto, confessado e abandonado, é que a verdadeira cura pode acontecer. Mas e se você, que está orando, também não está disposto a se render? Quando a pessoa que ora está carregando pecados não confessados, a sua oração perde a autoridade. Não é que Deus não ouve, mas que o coração não está alinhado com a sua vontade. Tiago 5,16 nos lembra: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sejais curados. A confissão não é apenas um ato de humildade, é a porta pela qual a cura verdadeira chega. A cura, portanto, começa dentro de nós, no nosso relacionamento com Deus e na nossa disposição de colocar nossa vida, nossas falhas, nossas feridas espirituais diante de Ele. Será que você está pronto para orar por cura, mas com um coração limpo? Está pronto para guiar alguém à confissão, para que a verdadeira cura se manifeste? Porque sem confissão, sem arrependimento, não há cura completa. Você já se perguntou por que, mesmo orando com tanta sinceridade, a resposta de Deus nunca vem como você espera? Orar com intensidade, com fé, mas perceber que no fim não há resultados. E se a verdadeira razão pela qual sua oração não está sendo ouvida não fosse a falta de fé, mas a falta de verdade? O que se passa em seu coração durante a oração? Você já parou para pensar se em algum momento sua oração não está alinhada com a verdade de Deus, mas com suas próprias expectativas? A Bíblia é clara quando diz em João 5,14: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. O segredo está em orar segundo a vontade de Deus. Muitas vezes oramos com fervor, com grande intensidade, mas sem perceber que estamos orando pela nossa vontade e não pela de Deus. Orar não é simplesmente pedir algo com toda a força, mas buscar a verdadeira vontade divina em cada situação. Será que você tem buscado a vontade de Deus ou tem imposto a sua? A oração sem verdade é vazia. Quando oramos sem alinhamento com o coração de Deus, sem discernir o que Ele quer, nossas palavras se tornam apenas um eco vazio. Será que você está orando por algo porque realmente acredita que Deus deseja aquilo, ou apenas porque é o que você deseja, sem considerar o plano divino para a situação? Muitas orações não são respondidas, não porque Deus não ouve, mas porque as pessoas não oram em total harmonia com a verdade de Deus. Essa verdade não se baseia em nossas circunstâncias ou desejos humanos, mas na perfeita sabedoria e soberania de Deus. Há uma lição profunda em 1 João 5, 14 e 15, que diz: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos as petições que lhe fizemos. Quando oramos com a confiança de que estamos alinhados à vontade de Deus, nossas orações se tornam não apenas ouvidas, mas atendidas. Mas, se oramos movidos apenas pela nossa vontade, por aquilo que achamos ser melhor, estaremos orando sem a autoridade de Deus. E isso faz toda a diferença. Agora, vamos fazer uma pausa para refletir. Quantas vezes ao orar, você não tem realmente se conectado com o coração de Deus? Quantas vezes você tem orado sem, de fato, saber o que Deus quer fazer naquela situação? A oração verdadeira não é sobre um pedido, não é sobre o que você quer, mas sobre o que Deus quer revelar através daquela oração. Orar sem essa verdade é como fazer pedidos ao vento. É inútil, pode ser emocionante, pode ser sincero, mas não vai além do limite da nossa própria vontade. Será que suas orações estão alinhadas com o propósito de Deus ou apenas com o seu desejo de ver algo acontecer? Aqui vem a virada dramática.
Quando oramos com discernimento, sabemos que Deus não se move por nossos desejos momentâneos, mas por um propósito eterno. Muitas orações não são respondidas, não porque Deus não tenha poder para fazê-lo, mas porque o tempo e o propósito de Deus são maiores do que a nossa pressa. Você pode até querer uma cura agora, mas talvez o que Deus deseja é que você cresça, aprenda a confiar mais nele e experimente sua graça em meio ao sofrimento. Isso pode não ser o que você espera, mas é o que Ele sabe que você precisa. E aqui está o ponto-chave. Orar pela vontade de Deus é orar pela verdadeira transformação. Não oramos apenas por respostas, mas por transformação do Espírito. O verdadeiro intercessor não ora apenas pelo milagre visível, mas pela obra invisível que Deus está fazendo no coração, na alma e na vida da pessoa. Muitas orações que parecem não ser respondidas são, na verdade, uma preparação para algo maior, algo mais profundo que Deus quer fazer. Por fim, a verdadeira oração é uma oração que se alinha com a verdade de Deus. Deus não está em busca de nossa capacidade de pedir, mas de nossa disposição de ouvir e aceitar o que Ele tem para nós. Quando oramos com esse entendimento, nossas orações não são mais uma luta por algo que queremos, mas uma entrega ao que Ele deseja fazer. É nesse lugar de entrega, de confiança, de alinhamento com Sua vontade, que nossas orações se tornam poderosas. Agora você está pronto para orar, não apenas por sua vontade, mas pela vontade de Deus. E quando isso acontece, a resposta vem. Não importa a forma ou o tempo. Parabéns, você chegou até o final. Isso mostra que você está buscando sabedoria e crescimento à luz da fé cristã. E isso é algo que devemos valorizar e cultivar todos os dias. Você tem dado um passo importante em sua jornada espiritual. E Deus tem algo poderoso para você ao longo desse caminho. Se essa mensagem tocou o seu coração e ajudou a esclarecer pontos importantes sobre a oração e o discernimento espiritual, deixe um comentário abaixo. Caso não saiba o que escrever, comente: "Sou grato a Deus". Isso nos permitirá saber quem ficou até o fim e vamos poder orar por você e seguir em contato. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ao se inscrever, você garantirá que continuará recebendo mensagens edificantes que podem transformar a sua caminhada. E se você deseja apoiar esse canal para que mais pessoas sejam alcançadas com essa palavra de esperança e sabedoria, considere se tornar um membro. Sua contribuição faz toda a diferença.